compartilharem os grupos e tudo mais, né? Sim, sim. E já estão habituados, já tem gente ao vivo esperando já para entrar. Uhum. Então, nós já estamos ao vivo. Então, Ao vocês podem vivo e a conversando. cores. Pode. Ao vivo Quem diria, não é? Quem diria que a gente ia virar youtuber? Verdade, né, Célia? Era Eu você resisti. Estar aqui, né? Oi? Era para você estar aqui com a gente, né? Era. É tão engraçado, né? Será que vão voltar essas questões da viagem? Porque é tão confortável, é tão mais em conta, tão mais barato, né? Mais acessível para todo mundo. É. Né? Acaba sendo muito mais prático, né? Isso era o que a gente estava falando. É claro que a diferença é muito grande, pelo menos na minha opinião, né? A diferença é grande da gente de estar perto, de estar todo mundo e tudo mais, né? Mas por outro lado, a gente perde a maravilha que é o calor humano, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que acaba tendo uma diferença grande nesse sentido, né? Mas tem a praticidade da gente conseguir aproximar muita gente que normalmente a gente não teria, né? Sim, sim. E muita gente que gostaria de ouvir não teria condições de ir até você, né? Até as reuniões de um modo geral, né? Aqui no centro nós temos 4 reuniões públicas por semana. Deixa eu ver, é segunda, quarta, 4 reuniões públicas por semana. Então, cada dia com um público diferente, com palestrantes diferentes e tal. Então, agora a gente reuniu todo mundo na quarta-feira e eu faço uma palestra. Pronto. Resolve a questão de todas as reuniões. É muito mais prático. Acaba sendo muito mais fácil, né? Muito mais prático, interessante. Mas falta o abraço, não adianta. Falta o calor. Eu fico falando para uma tela, né? Eu não tenho aquele feedback ali que você vai falando. Alexandre sabe disso, você também. Você está falando para um público e você vai interagindo e trocando energias e você vai percebendo, opa, peraí, não estão gostando, opa, estão gostando, não estão compreendendo, não estão concordando. E você vai tendo aquela diferente, né? Oi? Olhar no olho das pessoas é completamente diferente, sim, né? E você vê se a pessoa, se aquele tema está incomodando alguém, a pessoa mexe na cadeira, ela fica desconfortável. Se ela não está concordando, então você tem aquele feedback na hora. E ficar sem isto é muito interessante também. Um trabalho mais desafiador. Nós comentamos isso muito às vezes. Nós fizemos um bate-papo. O Renato estava comigo. Renato, que você conheceu, o Vernaschi, tinha uma palestra semana retrasada com ele e ele falou: ai, Alexandre, pelo amor de Deus, você não faz comigo, então, um bate-papo? Porque é horrível ficar falando para o computador sozinho, né? sem ter ninguém falando. Fica você comigo, pelo menos a gente conversa, pelo menos eu estou falando olhando para alguém, né? Espera aí um pouquinho. Gente, eu vou apagar um abajur que eu acendi aqui e vocês vejam se vai dar diferença, tá? Tá. Deu? Pouquinho, estava mais claro. Então eu vou acender de novo. Isso aqui que eu fiz no meu celular, aqui, que agora eu fiz bobagem. Melhor, dá para ver você melhor. Tá bom. Então, jóia. Mas eu deitei o abajur porque ele estava aparecendo aqui atrás, sabe? Agora eu deitei ele para não aparecer. Mas manteve a claridade, não manteve? Manteve, tá ótimo. Eu vou trocar essa lâmpada daqui de cima para não precisar de abajur. Vou botar um holofote ali em cima, no meu camarim. Isso aqui era meu escritório, agora virou meu camarim.
Bom, Célia, agora nós estamos ao vivo aí com o pessoal. Obrigado, né? Quem está vendo aí, está vendo, nós estamos batendo papo, gente. Desculpe, é que a gente estava compartilhando, vocês estão acostumados. Mas você sabe que é uma alegria muito grande. A gente estava falando da dificuldade de estar longe, e era para estar aqui, né? Era para a gente estar pertinho. Mas, infelizmente, pelo momento que nós estamos passando, pelo menos nós temos a oportunidade de estar conversando, de estar batendo um papo, que é sempre muito gostoso. Então, obrigado de novo, né, pelo todo o carinho, todo o cuidado que você tem com a gente, e que a gente aproveite a noite mais uma vez com você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Ana, Alexandre, é sempre uma alegria tão grande estar com vocês, irmãos tão queridos ao meu coração. Eu fico, assim, muito feliz pela companhia de vocês aqui hoje na minha casa. Hoje era para você estar aqui em casa, hoje nós que estamos entrando aí, invadindo, né? Não é? Eu fui chamada aqui só para falar um oi, porque, nossa, a Célia se tornou uma grande amiga, posso dizer assim. Muito carinhosa, tem um carinho muito grande, um afeto muito grande mesmo, né? Que bom que a doutrina nos proporciona isso, né, Célia? Encontrar pessoas que parece que nós temos anos, né? É maravilhoso essa você vai conhecendo pessoas, vai fazendo irmãos, né? Conquistando irmãos e sendo conquistado enquanto irmão. Isso é o plano de Deus para estabelecer a fraternidade universal. Exatamente. É uma pena que não está aqui para a gente dar aquele abraço gostoso que estava guardado desde o ano passado, mas continua guardado para mais para frente, né? Guardadinho. Célia, então eu vou fazer a oração. Vamos. O Alexandre me pegou de surpresa. Ela fez isso comigo lá em Duartina. Chumbo trocado, né, Célia? Primeiro, gratidão a todos os nossos irmãos que estão com a gente. E convido a todos a uma oração. Vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, desligar um pouco do dia, né? Das atribulações do dia. E o sentimento de gratidão nos envolve. Gratidão a Deus pela oportunidade de mais um dia, oportunidade de acordarmos e tentarmos sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, como eu gosto muito de chamá-lo, aquele Cristo que não está na cruz, aquele Cristo sorridente, que está sempre ao nosso encontro. Nos ampare, nos ajude, proteja-nos, auxilie também os nossos irmãos que estão ouvindo, que os nossos amigos espirituais visitem a todos nesse instante e que permaneçam conosco nesse bate-papo. Gratidão, Senhor, gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham e nos intuem e ajudam sempre. Que Jesus fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Querida, vou me retirar, vou ficar lá nos bastidores agora. Boa palestra. Beijo no seu coração. Obrigada, meu bem. Obrigada. Ô, Alexandre, a gente vai até que hora? Até 9h30, 10 horas. Tô brincando. 11, quem sabe, 15, meia-noite. Nós vamos batendo papo. Não, mas normalmente até as 9 a gente tem feito, das 8 às 9. Tá bom? Tá bom. Então, que nós possamos, nesse momento, ser merecedores da proteção de Deus, que os mensageiros divinos estejam conosco nesse ambiente virtual, né, de respeito, de amizade, que o Senhor permita que as nossas reflexões dessa noite alcancem cada coração que se dispôs a estar conosco, que a luz se faça em cada lar que abriu as suas portas para nós, e nós suplicamos a Jesus o amparo para cada um desses lares, que todos os encarnados e desencarnados que vivem e convivem nesses ambientes domésticos, que têm a bondade de nos receber nessa noite, né? Possam
receber a luz divina que a vontade de Deus faz brilhar pela união do pensamento de todos nós neste momento, né? Que Jesus fique conosco nesta convivência virtual, porém autêntica, né? Porque a convivência autêntica, ela se estabelece nessa comunhão de pensamentos, né? Guiados a um propósito comum, e a afinidade que surge entre nós agora é a afinidade e sintonia que surge no verdadeiro bem, e é esta que nos garante a conexão com os planos elevados da vida. Então, estes momentos virtuais, essas reuniões virtuais, elas têm substituído em nosso coração o calor humano, ela tem substituído a ida ao centro espírita, porque é nessa conexão autêntica com o plano espiritual superior que nós conseguimos receber os fluidos benfazejos que estão na casa espírita também. Jesus disse, eu fiquei pensando hoje, uma médium me disse, Célia, eu não aguento mais não ir ao centro. E eu fiquei pensando, Jesus disse, batei e abri-se-vos-á. Ele não diz para bater só na porta do templo religioso, não. Não é só lá, não. Ele diz para bater as portas dele. As portas dele. E onde a gente tiver, essas portas vão se abrir. Então, a gente tem que conseguir essa transcendência, né? De, neste momento, estarmos como se estivéssemos dentro de nossa casa espírita. Então, Jesus disse, João escreveu no capítulo 4, versículo 7, que nós devíamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E depois, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 8, Jesus disse, vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Jesus nos dá essa informação. Então, o amor fraternal deve nos unir, porque o amor fraternal é este que une irmãos, que une amigos. Fraternal, frater, significa irmão. E Jesus disse que devíamos, então, nos amar. Mas quem que a gente considera irmão? A grande maioria de nós vê o irmão apenas no parente, no laço sanguíneo, no mesmo pai, na mesma mãe. E quando a gente fala em laço sanguíneo, a gente não está nem falando de DNA, a gente está falando de DNA e convivência estreita. A gente está falando disso, porque nós podemos ter pouco contato com um irmão nosso que mora longe, mas se ele passa por uma dificuldade, por um abalo, por um problema qualquer, a gente vai em socorro dele, como se aquilo fosse nossa responsabilidade. Nossa, eu preciso ir lá ajudar. É o meu irmão, é o telhado da casa dele que caiu. Então, a gente pega isso como responsabilidade nossa. Agora, às vezes, do nosso lado tem alguém com necessidades muito mais sérias e nós não conseguimos achar que isto, o ajudar, é uma responsabilidade nossa, porque ele não é nosso irmão. Então, a gente não se sente muito responsável, né? Então, só o DNA traz essa obrigação moral de solidariedade. Evidente que há exceções, mas, de um modo geral, nós cuidamos e somos cuidados apenas pelos membros da nossa família. Então, muitas pessoas vivem até rodeadas naquela ilusão de que tem muitos amigos e estabelece com eles até uma convivência como se fosse de irmãos, e muitos convivem mais com os amigos do que com a própria família, até surgir uma dificuldade. Porque quando surge uma dificuldade,
as pessoas percebem que realmente pode contar só com os irmãos de sangue. Quando a coisa fica feia, os amigos se afastam e falam, não, ele tem a família dele lá, eles vão ajudar. Nós, espíritas, nós, cristãos, nós sentimos a formação dessa grande família que a gente forma nos laços de afeto que nós estabelecemos nas nossas tarefas na seara do mestre. E nós somos privilegiados quando a gente começa a perceber que a gente fez um irmão, como comentávamos agora com o Alexandre e com a Ana. A gente estabelece laços fraternos, né? Então, a gente não fica preso naquele laço que irmão é só aquele que a biologia nos manda, né? Então, ser irmão biológico apenas é um bom começo, porque tem gente que não consegue nem cuidar dos próprios irmãos biológicos, né? Fica ali, vivendo a sua vida sem cuidar. Mas os laços, quando você cuida só do próximo ali, do seu irmão biológico, esse é um ponto de partida muito interessante. Mas é um laço que a gente tem que aprender a estender a todos, exatamente pela questão do DNA. Depois a gente fala disso um pouquinho. Frater, irmão. Mas frater vem de um outro prefixo também, brater, que tem um significado muito interessante. Significa brater, aqueles que vieram de uma mesma fonte. Olha que interessante, na nossa cabeça, todo mundo já está pensando nessa fonte única, né? Então, as relações entre aqueles que vieram de uma mesma fonte. A religião surge e nos ensina que fonte é essa. Platão escreveu, e eu estava tentando ler e entender os diálogos de Platão, e só consigo entender quando algum filósofo explica, né? E outro dia a Lúcia Helena explicava a cidade ideal que Platão criou. Para ele era assim, o ideal era que as crianças fossem nascendo e fossem sendo educadas e misturadas, todas as crianças ali misturadas de uma forma que ninguém ia saber, ninguém podia distinguir, esse aqui é meu filho, esse aqui é o filho da outra. Não, todos criados igual. Ninguém ia ter um tratamento diferente para o sangue do seu sangue. E depois de um certo tempo, depois de alguns anos, ninguém se interessava mais em saber qual que era o sangue do seu sangue, porque tinha aprendido a amar, a cuidar de todas as crianças do mesmo modo. Não tinha mais importância se era seu filho ou não. Isso Platão criava a cidade ideal, todo mundo ali, o biológico apenas como ponto de partida, mas aquele laço ali naquela comunidade onde todos se amariam da mesma forma no mundo ideal dele. Porque o que nós temos percebido é que os nossos laços sanguíneos é algo que não só nos liga, mas nos amarra num egoísmo reducionista. A gente exacerba esse egoísmo quando a gente fala de laços de família. O exemplo, imaginem a situação, meus queridos. 4 mães conversando, num ambiente assim, de muita gente, 4 mães conversando, as crianças nadando numa piscina, alguém grita assim, tem uma criança afogando. As mães, as 4, levantam, correndo, desesperadas, chegam lá e olham qual criança que estava afogando. Ufa, não é a minha. E relaxa. Graças a Deus que não é o meu filho que está ali afogando. Então, é isso que nos
autoriza esse sentimento de mãe, que nos autoriza a nunca estender para o outro um sentimento igual. E é isso que nós devemos aprender a estender. Quando Jesus se vai, ele diz para a mãe dele: eis aí o teu filho. Quer dizer, estenda o seu amor a todos de um modo igual. A mesma coisa a gente faz quando a gente vê, olha, ali teve um atropelamento, ou um carro capotou. Você para, olha, nem conheço. Não vou ver nem se está precisando de alguma coisa, não, porque isso aí é só aborrecimento. Então, não é irmão, não é parente, eu posso seguir em frente, não precisa de eu fazer nada, deixa o caído na estrada continuar ali caído. O projeto que mapeou o genoma provou que 90% nós somos todos irmãos biológicos, temos o mesmo DNA, só distinguimos uns dos outros em 10% de particularidades. Então, existem pesquisas incríveis mostrando que cada um de nós possui 4 milhões de parentes muito próximos. 4 milhões. Então, existem 4 milhões de parentes meus espalhados por aí. Se eles adoecerem, eu tenho que me preocupar. Se eles tiverem problemas financeiros, eu tenho que me preocupar. Mas a gente não quer saber que esses parentes estão por aí, não é? O Evangelho nos fala: cuida de todo mundo que passar perto de você, porque você não sabe, ali pode estar um pai seu reencarnado, um irmão, uma mãe. E a gente, no entanto, prefere nem pensar nisso. Então, dentro do projeto Genoma, já que nós conseguimos considerar como credores do nosso amor fraternal apenas aqueles que são sangue do nosso sangue, nós vamos chegar à conclusão que qualquer catástrofe, qualquer problema que acontecer em qualquer lugar do planeta está atingindo parentes meus. E eu devo tentar fazer o máximo para ajudá-los. É a ciência provando o que Jesus disse: todos somos irmãos. Outro dia alguém criticava a iniciativa daquela ONG que fala Amor Sem Fronteiras, que cuida, e vai para a África, vai para esses países muito necessitados, e alguém disse: mas para que no Brasil tem tanta gente precisando? Para que sair do Brasil para fazer isso? Então, quer dizer, a fraternidade é restrita apenas à nossa raça. Então, a gente precisa de ter coragem para saber o quanto ainda somos egoístas. Combater o egoísmo é um problema para gente grande. Nós temos que crescer para sermos capazes de confrontar esse egoísmo em nós, para sermos capazes de concordar que quando uma criança estiver afogando, o empenho, o cuidado, o socorro tem que ser igual se fosse o meu filho que estivesse afogando. Quando eu achar um carro capotado na beirada da estrada e os feridos lá, eu vou prestar a minha solidariedade como se fosse ali o meu pai, a minha mãe, meu filho ou meu irmão. Então, combater, a gente tem que ter coragem de concordar que este comportamento, onde não se distingue quem é meu irmão, quem é meu amigo, esse aqui é o meu próximo, esse é um comportamento que nós temos que, por fim, desenvolver em nós. Então, em vez da gente ficar lamentando o nosso defeito do egoísmo, a gente vai procurar fortalecer em nós a virtude oposta ao egoísmo, o valor humano oposto ao egoísmo, que é a fraternidade. Então, a gente vai fortalecer a virtude oposta. Egoísmo, a virtude oposta é a caridade, conforme dizia Jesus, ou a fraternidade. Porque quando a gente se vir numa situação onde houver uma briga dos dois inimigos, fraternidade e egoísmo, esses inimigos estarão do mesmo tamanho.
Então, vamos alimentar a nossa fraternidade. Não deixá-la no plano da potencialidade, no plano do não realizado. Senão é como a gente deixar aquela semente lá dentro de nós que a gente nunca vai usar. Como você entrar numa padaria, você está morrendo de fome, você tem dinheiro no bolso e não sabe. Então, o mundo está aí pedindo fraternidade. Você tem a semente da fraternidade, mas se você não sabe que ela está ali dentro, pronta para você sacá-la e tirar na hora da necessidade, é como alguém que está com dinheiro no bolso e não sabe que pode enfiar a mão e gastar. Nossa origem em comum é Deus. Então, a fraternidade é a virtude que vai nos fazer compreender algo que a quântica está mostrando. A grande teia que une tudo e todos no universo. E que o ideal é essa fusão harmoniosa, mesmo com os diferentes. Viver harmonizado não é viver igual, é cada um viver sabendo qual é o seu papel, cumprir o seu papel, se unir a outros seres que sabem o que são e que cumprem também o papel deles, e juntos nós fazermos algo maior do que eu faria se estivesse sozinha, do que o outro faria se estivesse sozinho. Então, é cada um de nós, ser humano, lutando para se tornar realmente humano. E juntos, essa humanidade inteira capaz de transformar a Terra. A fraternidade universal vai depender, lógico, da vitória sobre o egoísmo. Identificá-lo em nós, combatê-lo, é uma obra de milênios que devemos fazer conosco, é travar essa batalha do bom combate. E é claro que eu falando assim, eu não estou querendo dizer aí, não está embutido uma arrogância de quem já superou o egoísmo. Eu também estou no início do processo de reconhecer o que é egoísmo, de refletir sobre o egoísmo e de considerar como atitude ideal aquelas atitudes que eu nem sonho que sou capaz de fazê-las no terreno do altruísmo, aquilo que eu nem sonho que sou capaz de fazer, e começar a imaginar, refletir e a querer fazer. A raiz do egoísmo em nós é que a gente vive o tempo todo, às vezes, na defesa, achando que alguém vai tomar o que é nosso, alguém vai nos explorar, alguém vai nos manipular. É um sentimento que vem de uma suposta teoria de conspiração universal, é um sentimento que vem dessa autovitimização que a gente vive baseando os nossos sentimentos, quando, na verdade, o nosso egoísmo... Alguém dizia assim outro dia, isso aqui é meu, eu tenho que lutar por isso, porque atrás de mim só tem eu mesmo. Então, quer dizer, ninguém me ajuda, eu não vou ajudar ninguém, senão eu vou ficar sem nada. Então, a nossa essência, por mais que o egoísmo seja um agregador, né? Uma coisa que agrega, que está dentro da gente, a nossa essência não é egoísta, a nossa essência é divina. O egoísmo nasceu do nosso lado animalizado, lutando nisso que a gente pensa que é uma selva. Que a gente pensa que é uma selva. Cada um tentando avançar no máximo de coisas que puder. A nossa essência é divina. E mergulhar nessa essência divina e descobrir o divino em nós é ir exatamente fundo na nossa unidade com o Criador. E aí nós vamos encontrar a fonte que nos une a todos. Conhecer a nossa essência é ver o todo. Ser fraterno, então, é uma consequência inevitável de quem se sente realmente parte do Criador
e parte de um todo. A gente não se sentir separado do outro. Existe um filme que chama Ensaio sobre a Cegueira, virou filme. O livro do Saramago, né, virou filme. É aquela cegueira mental que ele mostrava, não sei se vocês lembram desse filme, era tudo esbranquiçado, assim, e a mensagem que se passava é que a cegueira mental consiste em você estar no mundo e não ver o mundo, estar em grupo e não sentir o outro. Então, a gente, quando vive buscando atender os próprios interesses, a gente não enxerga o interesse do outro. Então, o grande mal de todos nós, que pensamos que temos uma essência egoísta, mas na verdade não é esse sentimento de separatividade que a gente sente uns dos outros. É uma concepção falsa de achar que eu sou uma pessoa e o outro é outra pessoa. Achar que o mal do outro pode me favorecer, pode ser bom para mim. Achar que a perda do outro é algo que eu posso lucrar alguma coisa. Dessas falsas concepções é que nascem a violência, que nascem a guerra. Então, se a gente sofre hoje, enquanto ser humano, é porque a nossa mão começou a ferir o nosso pé. A nossa mão não percebe que machucar o pé sofre junto. A gente não percebe que a gente é um mesmo corpo. Então, é impossível a dor de uma parte não provocar sofrimento no todo. Então, a gente precisa de ver o sofrimento que está agraçando no mundo e sentir que é impossível eu não deixar aquilo doer em mim também, como um problema meu. Nada justifica que continuemos como crianças fechadas em si próprias, no seu próprio ego, no seu próprio eu, no egocentrismo, quer dizer, eu sou o centro. A criança é assim, ela se sente o centro de tudo. A mãe está ali para prover todas as necessidades dela. Então, ela precisa que tudo gire em torno dela, porque ela é frágil e ela precisa de ter as suas necessidades atendidas. Então, esse egocentrismo da infância, a gente leva ele, aí que está a origem do nosso egoísmo, a gente leva ele para a vida toda quando nós não amadurecemos. E nós continuamos querendo que o mundo gravite à nossa volta. Nós continuamos querendo que todos nos elogiem, nos olhem o tempo todo, vejam o nosso valor, vejam o que eu mereço, vejam o que eu preciso. Então, o mundo tem que me oferecer coisas o tempo todo. Os outros, com os quais eu vou me interessar em conviver, são os meus fornecedores. Se não for meu fornecedor, não me serve para nada. Então, você começa a pensar, o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu levo nisso? São perguntas que, às vezes, a gente faz o tempo todo. Notre Dame queimou aquela igreja belíssima, aquele templo secular belíssimo queimou, e daí? E daí? Nem católica eu sou. O Museu Nacional no Rio queimou, destruindo um acervo espetacular, e daí? Nem de museu eu gosto. Cortaram aqui recentemente as patas de um cachorro, num ato de crueldade, e daí? Esse cachorro não é meu, nem conheço esse cachorro, nem cachorro eu tenho. Milhares de pessoas estão morrendo. E daí? Eu não vejo mais jornal, as pessoas estão dizendo. Não, é só sofrimento, é só dor, é só dificuldade. Eu não vejo mais jornal. Eu prefiro me alienar em novelinhas, né? Eu não vejo mais jornal. Então, a gente não vê jornal porque a gente não suporta, a gente não quer saber que existem pessoas sofrendo. E ver o sofrimento dos outros
e tentar movimentar dentro de si recursos para ver em que você pode ser útil, né? Deixar o seu coração amadurecer, amolecer diante do sofrimento da humanidade, nossos irmãos em humanidade. Então, na verdade, a gente pensa, olha, se você não está na minha rodinha de pessoas que me são úteis, eu não me interesso por você. Você só existe para mim se você tiver algo para me dar. Ou se você me ameaçar a tirar alguma coisa que eu tenha. Então, esse pensamento egoísta não nos deixa conviver, nos deixa usar, manipular. O nosso pensamento egoísta não deixa a gente criar laço, só deixa a gente criar relacionamentos que nos interessam. E esse ser horroroso que eu acabei de dizer, esse ser que pergunta qual é a vantagem que eu vou levar nisso, esse ser esteve muito vivo e muito forte dentro de nós até há pouco tempo, e se nós já não somos assim o tempo todo, de vez em quando nós ainda somos assim. Monstruosos. E o nosso desafio é matar esse monstro do egoísmo que existe em nós. E nós só vamos conseguir fazer isso quando a gente finalmente conseguir ajustar as nossas necessidades de sobrevivência com a nossa vontade de crescimento espiritual, colocando essas duas situações no mesmo patamar de importância nas nossas vidas. É a nossa luta pela nossa sobrevivência, mas tão importante quanto esta luta, a luta pelo nosso crescimento. Outro dia alguém usava um conto de fadas para explicar sobre o egoísmo. E é com isso que eu vou tentar agora, nos 20 minutos finais, encerrar a nossa participação. Eu vou contar uma história. É tão interessante o conto de fadas, porque há séculos os contos de fada nos oferecem distração e grandes lições. Quando a gente vai ler um conto de fadas, a gente vai ouvir um conto de fadas, é entrar nesse universo mágico, né? Então, até na fase adulta, quando você escuta Era uma Vez, é através de uma espécie de um acordo entre nós e aquilo que a gente está lendo, né? Onde você aceita aquela realidade, entre aspas, que está te colocando, e aceita se abrir para um mundo de magia, um mundo de fantasia, né? E nesse mundo você encontra lá dragões, príncipes, princesas, príncipes sempre encantados, gigantes, mas acima de tudo, a gente encontra um herói vivendo uma situação de conflito e que ele vai sempre combater o mal e lutar com muita força pelos seus ideais. É sempre assim. O leitor experimenta a fantasia proporcionada pela história, vê essa luta por um ideal, a pessoa luta até a morte por um ideal, e aceita, e depois ela volta para a realidade dela sem problema, sem problema. Esse tipo de literatura, e até, às vezes a pessoa fala, eu não quero ler jornal para não ver tanta loucura, eu quero ver um filminho leve. É necessário, sim, depois que você já se inteirou da situação ao seu redor e viu o que você pode fazer, procurar algo que traga leveza, né? Leveza, devaneio, é uma necessidade universal que a gente sente. A música clássica, uma grande sinfonia, nos tirando daquele dia, daquele terra-terra, né? É uma necessidade universal, um pouco de fantasia. Por acreditar nisso, então, eu trouxe a história de João e o pé de feijão. Vocês lembram dessa história? Recentemente eu contava para o meu netinho e depois eu fui ver algumas simbologias e adorei. Pesquisei algumas simbologias dessa história. Então, era uma vez um menino muito pobre chamado João. Ao terminar o leite
a vaca leiteira que eles tinham parou de dar leite. Era a última fonte de comida da casa. E João é enviado, então, pela mãe viúva e pobre a uma feira para vender a vaca. No caminho, ele encontra um velho desconhecido. E esse velho oferece para trocar a vaca por alguns grãos de feijões mágicos. E João, esperançoso, aceita aquela troca e volta para casa para mostrar para a mãe. Quando a mãe viu que trocou a vaca por 3 grãozinhos de feijão, a mãe fica muito brava, bate no filho, coloca ele de castigo e joga o feijão pela janela, e o menino vai para o quarto dormir. E ele dorme. No dia seguinte, um enorme pé de feijão cresceu ali na sua janela enquanto ele dormia. E João acorda e sobe nesse pé de feijão. Chegando lá no topo, ele encontra uma fada. E a fada lhe revela que no passado, aquele gigante que morava ali no pé de feijão havia matado seu pai. A fada conta que tudo que o gigante tinha ali tinha sido roubado do pai de João. Então, tudo pertencia a João. Essa é uma parte da história que não tem em todas, é um conto inglês isso, não tem em todas as traduções, mas parece que a busca do politicamente correto ao longo dos séculos fez com que dissesse que tudo tinha sido do pai de João, porque ele rouba o gigante. Ele rouba o gigante e isso fica esquisito. Então, falando que tudo era do pai, ele está só fazendo a justiça com as próprias mãos, o que também é esquisito, mas é melhor do que roubar o gigante. Então, ele chega lá e vê o gigante, com tudo, com aquela riqueza toda. O gigante comeu, contou dinheiro e dormiu. Olha que interessante, o gigante come, conta dinheiro e dorme, deixando o dinheiro ali. João, então, pega aquelas moedas de ouro e leva para sua casa. No dia seguinte, João volta e vê o gigante com uma galinha. E todas as vezes que o gigante mandava a galinha botar ovos, ela botava um ovo de ouro. Ele esperou o gigante dormir e também levou a galinha para casa. A vida de João e da mãe dele melhorou muito, mas João achou que ele devia continuar subindo. E um dia ele sobe e encontra o gigante nervoso e, para acalmá-lo, a mulher do gigante tocava uma harpa de um som mágico maravilhoso. E João leva a harpa. Aí foi demais. O gigante ficou furiosíssimo e correu atrás do menino, porque ele não aceitava definitivamente que João levasse a harpa também. E João, então, corre, corta o pé de feijão, o gigante cai e morre. E João vive feliz para sempre, com a riqueza e com a harpa. Agora vamos à explicação. É nessa hora que eu gostaria de ver se todo mundo já está dormindo. Espero que não. Então, João aprende muitas lições. Ele necessita dessas lições para aprender a enxergar o mundo de forma mais racional e mais adulta. A primeira coisa dessa história é um menino passando por todos os desafios para realizar os seus objetivos. A pobre viúva, né, percebe que João não é mais criança. Incomodada, ela não quer mais alimentar aquele filho. Simbolicamente, isso é expresso pelo texto quando a vaca seca o leite. A vaca leiteira seca o leite. O leite é o primeiro alimento. O leite provém do seio materno. Então, esse momento é o momento onde a mãe de João diz para ele ir para a feira vender a vaca. Ou seja, ela quer a independência financeira do filho. Fica claro que o conto mostra, simbolicamente, né, o João lutando para se tornar adulto.
Então, mostra essa luta até do nosso amadurecimento espiritual, da nossa independência espiritual e emocional. Então, a história retrata esse conflito de nós, verdes, precisando de amadurecer, como agora na pandemia, a gente precisa de ficar independente do afeto que recebíamos na casa espírita, independente do calor humano, independente daquele local sagrado ali, a gente precisa se virar sem aquilo. Então, a mãe de João quer que ele deixe o seio materno, quer que ele vá trabalhar e que, além de tudo, ele traga dinheiro para casa. Ela manda João à feira, quer dizer, ela fala para João ir para um lugar além das fronteiras do próprio lar materno. É a forma que ela encontrou de pedir ao filho que vá ao mundo, que se vire e veja o que é que o mundo tem para lhe oferecer e volte e compartilhe com ela. Secar o leite. O personagem principal aprende a sua primeira lição, aquele alimento que ele nunca pensou que ele teria que lutar por ele passa a começar a ter que lutar pela própria sobrevivência. A comida é limitada, ele traz o primeiro ouro, a comida é limitada, e ele precisava de providenciar mais. Então, João vai à feira. No caminho, ele encontra um velho com toda, representando ali a experiência. E esse velho oferece para ele os grãos de feijão mágicos. Todas as vezes que num conto de fadas aparece um velho, ele significa aquela figura que vai ajudar o protagonista que está em dificuldades a encontrar o seu caminho, a sua direção. Um velho que aconselha. É o valor da experiência. Ele está passando por problemas familiares, ele encontra esse velho no exato momento que ele precisava de alguém lhe mostrar a direção. Na história da humanidade, no amadurecimento espiritual da humanidade, Jesus chega à Terra, exatamente no momento onde a humanidade já estava amadurecida para receber o tipo de mensagem que o Cristo trazia. E ele trazia exatamente a mensagem de que nós temos em nós sementes divinas, pela força da nossa origem. Então, João encontra um velho, e nós também encontramos alguém na nossa caminhada evolutiva, esse irmão maior, esse irmão 1000 vezes mais experiente do que nós, que é Jesus, nos mostrando o caminho e nos aconselhando, nos mostrando a magia da vida. E esse velho significa também, pode significar o pai do João, né? A mãe para de atendê-lo e ele então procura o pai, mas o pai também não quer dar-lhe as coisas de mão beijada. Então, oferece a ele o suporte, o feijão mágico, algo que ele vai ter que manipular para poder alcançar, com esforço próprio, os frutos daquilo ali. Isso que o grão mágico significa. Nós encontramos na nossa vida as dificuldades e dentro de nós há toda a ferramenta simbolizando o que nós necessitamos para atingir os nossos objetivos, que é sair da vida melhores do que chegamos. Então, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém vai resolver diretamente os nossos problemas. Mas os nossos problemas serão resolvidos à medida que nós vamos encontrando as dificuldades e resolvendo-as. Então, é assim que o João nos mostra o que ele fez. Ele, voltando então para encerrar para a história, está assim, bem claro essa simbologia do grão com a necessidade da gente desenvolver o nosso potencial e crescer como adulto. O João volta para casa, quando ele troca a vaquinha pelo grão, e mostra para a mãe.
E a mãe fica muito brava. E ela joga esses grãos pela janela. Aqui a mãe, ela subestima o filho, ela subestima aquele primeiro indício de independência. A primeira atitude independente que ele tem, ele resolve. E segundo, essa figura envelhecida da mãe não é aquele velho que oferece uma experiência boa, é aquele velho que já não consegue sonhar mais. A mãe já é essa personalidade que não consegue ver a magia da vida, não consegue acreditar no valor das sementes, no caso aqui em questão. Então, João acredita no poder mágico dos grãos. A mãe não. A mãe não acredita. Mas, mesmo assim, ela fala com ele, sobe lá para ver o que tem lá em cima. Sobe lá em cima. Então, aqui, mãe e filhos descobrem. Para que nós possamos vencer as dificuldades da vida, é preciso de elevar-se do solo, do terra a terra. É preciso de buscar as alturas. Lá nas alturas estão as riquezas que nós precisamos. Então, ela encoraja João a subir, e João sobe. Sobe para ver o que tem lá dentro. E ele traz o ouro para dentro de casa, traz aquele ouro e depois ele volta, que João vai 3 vezes. A primeira vez ele traz uma sacola cheia de ouro. O ouro representando assim o dinheiro mais perfeito que tem, o mais valioso que tem. E ele pode conseguir com isso, ele consegue para ele e para a mãe dele a satisfação das necessidades materiais, né? Só que aquele ouro acaba. Então, ele começa a preocupar, peraí, esse ouro aqui que eu trouxe, ele vai acabar. Então, naquele momento, ele está sabendo que ele amadureceu e que ele é o responsável pelo suprimento de si próprio e da casa. E ele, então, decide ir à luta de novo e sobe pela segunda vez. Nessa hora, ele traz a galinha, que fornece o ouro. Então, ali, ele já está tentando achar uma fonte de suprimento que não seca. Uma fonte onde ele vai poder sempre encontrar ali o suprimento das suas necessidades, né? Em outras palavras, ele vai se virar sozinho, ter o domínio sobre algo, e vai dar conta, porque quando a galinha significa todas aquelas virtudes que faz com que a pessoa encontre uma profissão, encontre um meio de vida. A galinha significa o empenho, a dedicação, a organização, a competência, a resistência, a resiliência para ir enfrentando as dificuldades e ter sempre uma fonte de suprimento. Então, a galinha significa essa segurança financeira. Agora, quando o João vai e rouba a harpa, é que aí a gente encerra a história da maneira mais interessante que eu consegui aqui agora, porque ele mesmo que ele tinha a galinha dando ali o suprimento que não ia faltar mais, ele sente um vazio, ele sente que ainda faltava algo, ele precisava de pegar o mundo material que estava sob controle, mas harmonizar com o mundo espiritual. Ou seja, ele precisava de, junto com o crescimento material, ele tinha que ser maior do que o gigante, que comia, contava dinheiro e dormia. Então, ele vai pela terceira vez e ele rouba a harpa. A harpa, como instrumento musical, em toda a história, ela significa, ela é o símbolo da harmonia. As vibrações da corda representam as aspirações espirituais. Isso é uma simbologia clássica de todo conto de fadas. Então, esse dinamismo ali das cordas, do som, da harpa, vai simbolizar o equilíbrio da personalidade, o domínio que nós temos sobre nós mesmos. Então, ele rouba, primeiro,
as aspirações, ele consegue primeiro as aspirações materiais da vida, mas ele segue pobre, ele segue descontente, porque ele não tinha ainda conseguido o equilíbrio psíquico. E para alcançar, ele precisava de alimentar o seu lado espiritual. Por isso que ele rouba a harpa, que representa, então, essa harmonia, né? E ao retornar para roubar essa harpa, ele fica feliz para sempre. Por quê? Porque ele havia conseguido equilibrar psicologicamente, ele estava conseguindo equilibrar o seu lado material e o seu lado espiritual. Quando a gente conseguir isso, a gente também vai ficar feliz para sempre. O gigante fica furioso quando João busca essa harmonia, porque o gigante podia suportar tudo, menos que João harmonizasse os dois mundos. O gigante é o egoísmo. É o egoísmo que não nos deixa, de forma nenhuma, harmonizar o nosso crescimento material com o nosso crescimento espiritual. O gigante representa esse egoísmo. Então, só derrubando, destruindo este monstro do egoísmo que a gente vai conseguir harmonizar o nosso mundo, matar o gigante, cortar o pé de feijão no toco. Se um único homem conseguiu a harmonia entre esses dois aspectos da vida, conseguiu vencer totalmente o egoísmo, é sinal que nós mesmos, nós também conseguimos. E a história da humanidade está repleta de exemplos de seres iluminados, de avatares, que passaram por aqui sem jamais pensar neles próprios. Todo o seu empenho, o seu amor estava direcionado ao próximo e a Deus. E se um único homem conseguiu matar o egoísmo, ele pode ser morto por nós também. Tudo aquilo que é belo, que é nobre, que é justo e que é bom e que existe, é sinal que também a gente pode pegar essa harmonia que anda pela terra em alguns lugares e colocá-la também na nossa vida. A hora que nós nos dispusermos a construir a nossa vida com atenção, com perseverança. Essa vitória é possível, com Jesus e por Jesus. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Olá, de volta. Olá. Encantada com a sua explicação, encantada. Que bom, que bom. Vai ser um tal de todo mundo roubar os livrinhos de história infantil dos netinhos, porque aí a maioria é netinho, né? Então, você vai ver se todo mundo livrinho. Pois é, eu fui contar para o meu netinho a história de João e o pé de feijão, e João ia lá e roubava, pois João acaba e mata o gigante. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa? Meu Deus! Que exemplo! Aí, de repente, eu fui buscar a explicação, né? E encontramos essa pérola na internet, a simbologia do gigante. O gigante é o egoísmo que a gente tem que matar. O egoísmo vai nos dar a sobrevivência material, mas chega no ponto que ele tem que ser morto. Vamos compartilhar isso mais para frente com as crianças na evangelização. É isso aí, é isso aí. Bom, Célia, eu não vou deixar, muita gente já sabe da história, mas, gente, eu vou fazer propaganda, eu falo que eu faço mesmo. Nós conhecemos a Célia por conta desse livro, né? Eu já contei essa história para muitas pessoas, para a Célia, inclusive, que nós, por insistência do seu Leopoldo lá no SEAC, nós compramos o livro, fiquei encantado, e esse é o meu mesmo, está todo marcado aqui com um monte de marcação de uma das 5 vezes que eu li o livro. Nossa, então, coitado! Então, eu divulgo mesmo porque eu acho... e nós já conversamos muito disso, né, Célia? A gente fala do livro
E eu falo isso para todo mundo e já tive a oportunidade de falar para você pessoalmente. Eu acho que você consegue nesse livro, e você, como pessoa, com todas as dificuldades, por todos os percalços por que passou, em momento algum eu vejo no livro em você um sentido apelativo ou um vitimismo em relação a isso. Muito pelo contrário, a gente sempre fala, a gente sempre conversa, eu e a Ana, que assim, a gente sente, claro, toda a tristeza, todos os momentos difíceis, porque você passou e passa, mas de uma forma muito generosa, que eu acho que é a palavra que eu posso usar quando eu li o livro. Me encantou muito nesse sentido, porque a gente vê muito livro nesse sentido extremamente apelativo, né? Nos toca pelas situações que outras pessoas passaram, mas com um apelo muito grande, com uma carga emocional apelativa muito grande. E eu acho que você teve a sensibilidade de expor as feridas e todas as dificuldades por quais você passou e passa. A gente sabe que a saudade continua existindo o tempo todo, mas nós divulgamos muito por conta disso. E eu fico muito feliz quando a gente fala do livro, eu peguei para falar justamente disso, porque a gente vê do livro a Célia que nós conhecemos. Nós admiramos o livro, a história, o que você passa no livro, e depois nós vimos isso na Célia pessoa, na Célia ser humana. Isso nos encanta muito. E é o que você acabou de passar na palestra. Eu falo que o que você passa para a gente no bate-papo, na palestra, ou pessoalmente, ou na informalidade, sempre é muito parecido. Isso nos encanta muito e nos deixa muito feliz. E teve uma mãe agradecendo você. Depois você dá uma olhadinha eu estava lá nos bastidores, prestando atenção nos comentários, respondendo. Teve uma mãe agradecendo você, que perdeu também, devolveu uma filha com 11 anos, e que você serviu de grande consolo para ela superar esse momento. De qualquer forma, eu fico muito agradecida pelas palavras de vocês e dessa senhora, e vou falar como o Chico falava. Eu vou guardar os elogios como incentivo para me tornar o que eu tenho certeza que ainda não sou. E eu vou só dar mais um exemplo. Aí atrás de você, nós temos a mesma coisa aqui, ó. Você viu? Né? Eu Sério? tenho Cristo, Nossa Senhora, Bezerra e um retrato do Chico ali. Nós temos essa parte de baixo da minha estante. O nosso tá Maria e tem uma com o Chico também ali. Sério? Deixa eu ver se eu posso mostrar. Não dá para ver, não. Eu não consigo mostrar daqui, não. Mas deu para ver sim, deu para ter uma ideia. Célia, de novo, obrigado. Foi uma alegria. Eu que agradeço. Sou eu quem agradece. A gente não está perto, mas logo, com certeza, estaremos. Falei com o John essa semana também, a gente teria ido para ir em julho, né? E não conseguimos de novo. Falei para ele, está encantado essa viagem, né? Não é a hora ainda. Mas com certeza. Quem sabe ano que vem, não é? Com certeza, logo vamos estar juntos. Tá bom? Então, eu deixo meu abração para vocês, meu boa noite a todos, viu? E vamos seguir juntos, né? Se Deus quiser. Gratidão pela palestra, por todo o ensinamento, viu, Célia? Eu que agradeço, querida. Com certeza eu vou levar isso. A gente tem que é bom compartilhar, né? Vamos compartilhar com as crianças, sim, sobre essa história, sobre esses... Você bate lá na internet, Simbologia da História, João e o Pé de Feijão, Jack, né? Que em inglês é Jack. Você bate lá, que você vai ter isso na íntegra. Não, mas eu vou ouvir você depois, prefiro. Tá bem. Bom, gente, boa noite a todos. Só lembrando, domingo nós vamos ter um bate-papo muito gostoso com o Renato Vernaschi, em homenagem no Dia dos Pais, e vários amigos. Recebemos alguns vídeos muito bacanas. Tomei uma surpresa, o Marcel mandou um vídeo para a gente do Dia dos Pais, eu não sabia, ele devolveu o pai nesse período de pandemia, né? E fez um vídeo. Marcel Souto. É? Eu não sabia. E ele mandou um vídeo para a gente colocar no domingo, eu não sabia.
todo emocionado e tal. Então, vão ter alguns vídeos de alguns amigos, tá? E no domingo nós vamos fazer esse bate-papo com o Renato, que você conheceu as 2 vezes que você esteve aqui, esteve com a gente, Sim. um amigo querido, e vai estar com a gente no domingo. Sim. Tá bom? Célia, obrigado de novo. Nada, Boa noite. querido. Boa noite. E até a próxima. Beijo. Até a próxima. Beijo, Ana. Beijo.